Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrarmos mais uma vez aqui nesse nosso canal do YouTube para juntos meditar a Palavra de Deus. Hoje, nesta quinta-feira, dia 6 de setembro de 2018, estamos vivenciando a 22ª semana do Tempo Comum e a liturgia de hoje propõe para nós a reflexão do Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então, sentou-se e do banco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lança a vossa rede para a pesca. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada, mas, pela tua palavra, lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu a Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de agora em diante serás pescador de homens. Eles levaram os barcos para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amados irmãos, estamos vivenciando então esse mês de setembro, mês em que a Igreja nos convida a intensificarmos a leitura e também a oração com a Palavra de Deus, para que assim como São Jerônimo nos diz, possamos encontrar nas Escrituras o Cristo vivo e presente. E assim poderemos então ir de encontro com os ensinamentos aos quais Jesus traz para cada um de nós. E hoje nós temos então Jesus que continua a viver a sua missão, de poder então anunciar a boa nova, de levar esperança para as pessoas. Missão essa que também é confiada a cada um de nós, batizados e batizadas. E assim nós podemos perceber que a multidão comprimia Jesus para ouvir a palavra de Deus. Que bonito! Isso mostra que as pessoas na época de Jesus eram pessoas que tinham sede da palavra de Deus. E nos dias de hoje, meus queridos amados irmãos, não é diferente. Muitas pessoas também têm sede da palavra de Deus. Basta então nós prestarmos atenção, nós que temos a oportunidade de poder celebrar, como as pessoas ficam ali, fixam os olhos no momento ali da homilia, da reflexão, da partilha da palavra. E as pessoas têm os seus olhos que nem piscam, ficam brilhando, e você consegue perceber essa sede que elas têm da palavra de Deus. E é por isso que o Papa Francisco, então, tem nos chamado a atenção para que possamos, então, preparar bem as nossas homilias. Porque é através dela que nós podemos, então, ali, fazer com que as pessoas renovem a sua fé, a sua esperança, façam o seu encontro com Cristo através da palavra. Porque na homilia, não somos nós que falamos, é Deus que fala aos corações das pessoas. Então é preciso preparar bem essas nossas reflexões para que, então, os nossos irmãos que vêm participar das nossas celebrações possam sair dali renovados, esperançosos, preenchidos da graça de Deus. E assim, então, meus queridos amados irmãos,
Nos dias de hoje, e também na época de Jesus, as multidões comprimiam Jesus para ouvir a palavra de Deus. E Jesus ensinava, curava, libertava. É interessante a pedagogia de Jesus, que sempre antes da cura há um ensinamento, para que a pessoa então não venha cair novamente no erro que levou ela a poder então perecer, a ficar enferma, a poder então ficar alienada. Então a palavra de Deus ela liberta. E essa palavra, então, o próprio Pedro, como vem a seguir no Evangelho, Jesus se dirige a Simão Pedro, sobe na barca dele e vai então dizer a Simão Pedro: avança para águas mais profundas e lançai as redes. Imagine, Pedro com os demais pescadores passaram a noite toda e não pegaram nada. Aí vem Jesus então dizendo para eles lançar as redes. Cansado, não via a hora de com certeza ir para casa dormir. Iam voltar para casa frustrados. Imagine você trabalhar a noite toda e não conseguir produzir nada. Essa era então a situação de Pedro, juntamente com os demais pescadores. Mas Pedro, então, assim como a multidão, vai dizer: em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E assim, meus queridos amados irmãos, quando nós somos obedientes à palavra, quando nós buscamos viver essa palavra pode produzir em nós os frutos a qual ela foi enviado. E olha só a experiência de Pedro. Lançou as redes e as redes estavam cheias, vieram sobrecarregadas, a tal ponto que ele precisou chamar uma outra barca para pudesse então ali partilhar os peixes. E ambas as barcas quase afundaram diante dessa pesca milagrosa. Então assim também acontece na nossa vida. Quando nós somos obedientes à palavra de Deus, nós podemos também alcançar maravilhas. Porque Deus quer continuar a agir na nossa vida, mas é preciso então fazer a nossa parte. Porque Deus quer agir na nossa vida, mas Ele conta também com a nossa atitude. É comum nós, nos dias de hoje, encontrarmos pessoas que querem, por exemplo, a graça do emprego, mas que não vão buscar o emprego nas agências, nas empresas, que não pede para alguém, um colega seu levar um currículo, que não cadastra currículo na internet, e ficam ali pedindo a Deus a graça do emprego, mas que não fazem a sua parte. Ora, como que Deus vai agir sendo que a pessoa não faz a parte dela? Se a pessoa não está buscando, significa que ela não quer. E Deus respeita a nossa liberdade. Então é preciso fazermos a nossa parte, porque Deus fará dele com certeza, e aí o milagre acontece. Essa foi a experiência de Pedro, a tal ponto de que Pedro fica extasiado, e chegando à margem, ele vai então de joelhos dizer: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a enxergar as nossas misérias, os nossos erros, os nossos pecados, mas que é preciso deixar que essa palavra transforme a nossa vida, é preciso perseverar, é preciso, porque não é nada fácil. Pensa que é fácil ver a palavra de Deus? Não é. É um desafio e é, de fato, muitas vezes conflito conosco mesmos, porque a palavra de Deus nos diz uma coisa e nós queremos fazer outra. Só que é preciso então ter sempre claro qual é a vontade de Deus para a nossa vida. O que nós queremos da nossa vida, o que nós buscamos nessa vida. Tem gente que busca os prazeres, a felicidade que o mundo oferece, e isso é passageiro, fica somente nesse plano. Nós queremos algo mais, algo maior, melhor dizendo, algo que nos preencha enquanto seres humanos, enquanto filhos amados de Deus. Então é preciso se lançar nessa busca, e esse é o grande desafio para cada um de nós, deixar-nos plasmar, moldar-nos pela palavra de Deus. A primeira leitura de hoje, nós continuamos ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde então Paulo ele nos convida a poder nos lançar a sabedoria, a verdadeira sabedoria, que é aquela que vem então do alto, aquela que vem de Deus. A sabedoria deste mundo, meus queridos amados irmãos, não é nada. Não nos preenche,
não nos direciona, não nos preenche e não dá sentido no norte da nossa vida. Somente a sabedoria de Deus que nos ajuda a compreender o sentido da nossa vida. E quantas pessoas nós temos no dia de hoje que estão aí na depressão, pessoas mortas-vivas, porque já não sonham, já não têm esperança, já não têm uma meta, um objetivo nessa vida. E assim, então, são pessoas que não têm mais o brilho da vida. Pessoas que, como costumo dizer, estão mortas-vivas. Mas tudo isso porque canalizaram a sua vida para as coisas desse plano, não conseguiram lançar o seu olhar, crescer enquanto, então, ser espiritual, para poder, então, se lançar às coisas do alto, como nos diz a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Buscai as coisas do alto. É esse o caminho que nós devemos percorrer. Porque, como dizia e repito, as coisas desse mundo são passageiras e não nos preenche. Pode até trazer uma felicidade momentânea, mas que logo passa. E aí você então vai querer mais, mais, mais. É esse o efeito das drogas na vida das pessoas. Pessoas buscam uma fuga dessa realidade e a droga tem um tempo para poder agir no organismo do ser humano. E o ser humano, então, vai querer sempre buscar cada vez mais isso, e aí é onde entra o vício. Então, meus queridos amados irmãos, podemos também ser escravos do vício, não somente das drogas, mas de tantos outros vícios que nós vamos então acometendo na nossa vida, trazendo para a nossa vida. Então é preciso buscar aquilo que realmente vale a pena, aquilo que nos preenche. E isso, somente através da sabedoria que vem de Deus, é que nós poderemos descobrir para a nossa vida. Porque, como o salmista de hoje nos diz, ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Tudo isso é de Deus. Nós também somos de Deus. Mas, como dizia no início da nossa reflexão, Deus respeita a nossa liberdade. Nós queremos ser de Deus, que nós possamos então rezar essa pergunta e darmos então essa resposta a Deus, para que assim então possamos encontrar o sentido da nossa vida, que está na vivência do amor, da fraternidade, da caridade, da solidariedade, tudo isso que são frutos a qual a palavra de Deus quer então realizar na vida de cada um de nós. E que nós possamos então viver a profundidade dessa palavra, nos lançando sempre ao desafio à radicalidade do Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, faz parte desse nosso canal, dessa grande família que se tornou esse nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, primeira vez está aqui participando conosco, seja muito bem-vindo e peço a você que se inscreva no nosso canal também. É fácil, é só você clicar aqui embaixo no inscrever-se e venha somar conosco, ajude-nos a compartilhar, divulgar esse vídeo, vamos evangelizar através dos meios de comunicação social, vamos fazer com que a palavra de Deus possa também ser lançada diante desses meios que nos são concedidos, através também das redes sociais. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.